Essa semana foi divulgado um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que me chamou a atenção. Foram analisados mais de 308 mil registros de violência contra mulheres em 5 capitais brasileiras. E os pesquisadores encontraram um dado importante. Nos dias de jogos de futebol profissional, as ameaças contra mulheres aumentaram 27% e as lesões quase 29%. Entre mulheres de 15 a 29 anos, esse aumento chegou a cerca de 44%. Mas cuidado com a conclusão. O futebol ele não transforma um homem em agressor. O futebol ele pode favorecer a expressão de padrões que já existem nesse homem. Sapolsky explica isso muito bem no livro Comporte-se. Ele mostra que um comportamento ele não nasce de um único acontecimento. O que uma pessoa faz naquele momento é resultado da interação entre contexto, funcionamento biológico, experiências anteriores, aprendizado e ambiente social. Ou seja, a partida de futebol pode ser o contexto em que a reação aparece, não necessariamente a origem dela. E foi outra coisa nesses dados que me chamou a atenção. Tem mulher que conhece todos os gatilhos que ativam o homem com quem vive. E sabe por quê? Porque ela precisou aprender a não acioná-los. Ela sabe quando não é hora de conversar, quando é melhor não contrariar, quando precisa medir as próprias palavras, quando tem que esperar ele esfriar. E isso não é apenas uma impressão clínica. Revisões de estudos com mulheres que vivem violências por parceiro íntimo mostram justamente o desenvolvimento de estratégias para tentar minimizar o abuso e aumentar a própria segurança. Evitar determinadas situações, antecipar riscos e modificar o próprio comportamento pode passar a fazer parte da rotina dessas mulheres. Então, aquilo que parece, eu já sei lidar com ele, pode ter outra leitura. Eu aprendi o que preciso fazer para diminuir o risco da reação dele. E aqui acontece uma inversão importante. Ele estava nervoso, bebeu demais, o time dele perdeu, foi um dia ruim. Pesquisas sobre futebol e violência doméstica trazem justamente um alerta sobre esse raciocínio. Quando colocamos a causa da violência no jogo, no álcool ou na frustração daquele dia, nós corremos o risco de transformar um padrão de violência em um episódio provocado pela circunstância. E isso muda completamente a pergunta que fazíamos anteriormente. Por que ele se permite reagir dessa maneira? E começamos a pensar, o que aconteceu para ele ficar assim? E depois, o que eu posso fazer para isso não acontecer novamente? Você percebe para onde foi a responsabilidade? E é nesse ponto que precisamos olhar além da agressão daquele dia. A leitura sobre controle coercitivo mostra que violência dentro de uma relação não se resume ao episódio em que alguém grita, ameaça ou agride. Importa também o padrão de controle e a restrição de autonomia que vão se formando nessa relação. Porque se para diminuir o risco de uma reação dele, ela precisa calcular quando fala, quando contraria, quando espera, quando se cala, a pergunta já não é apenas com que frequência ele explode. Mas existe uma outra. Quanto da liberdade dela passou a depender do humor dele. Aquele homem ele não precisou aprender a regular a própria raiva. Aquela mulher é quem foi aprendendo a regular o próprio comportamento em torno da raiva dele. E talvez essa seja uma das formas mais invisíveis de autoabandono. Pois você acredita que aprendeu a lidar com o temperamento de alguém, quando na prática foi reorganizando a própria existência para que ele não precisasse regular a si mesmo. Quando você, mulher, precisa administrar o humor dele para preservar a paz, o que está diminuindo não é a raiva dele, é a sua liberdade.